Gente, boa noite, bem-vindos a mais um trabalho aqui de apoio andragógico para matemática, né? Deixa eu começar com alguns avisos. Não sei se vocês perceberam, mas da avaliação continuada 1, eu tinha colocado para vocês na aula passada que eu queria mais de 25% de participação. E a gente está exatamente em 25%. Então, eu, eu resolvi abrir ela de novo, a mesma avaliação, numa outra aba, e vocês têm a chance de fazer as duas. Então, faz uma primeira vez como simulado e depois uma segunda vez como definitivo. Seja como for, o que acontece? Eu vou considerar aí das duas atividades uma nota só, mais a maior nota, né? Então, isso fica como aviso, né? Então, ontem à noite eu abri e hoje, comunicando aqui, fica aberto oficialmente e todos vocês podem estar fazendo. Uma pessoa a mais que fizer já dá acima de 25%, e aí na semana que vem a gente trabalha um feedback. Tudo bem? Qualquer coisa é só perguntar. Virando a página aqui. Então, a gente agradece a participação de vocês e espero que vocês aproveitem, né, esse trabalho. Na minha opinião, como eu já falei outras vezes, é uma grande oportunidade. Boa noite, Renata, bem-vinda. E tem um recado, uma observação sobre CPA. Alguém sabe o que é CPA? Alguém arrisca o que é um CPA? Alex não sabe. Gente, ó, toda instituição de ensino superior, ela precisa estar constituindo uma comissão própria de avaliação. Então, é a CPA, Comissão Própria de Avaliação. E todo semestre existe aí uma série de perguntas, né, no caráter avaliativo, são perguntas objetivas, onde vocês vão estar escolhendo alternativas, e depois tem algumas questões que são abertas que vocês podem estar fazendo contribuições. Tem uma metodologia chamada EPA, que é a gente elogia, pergunta e avalia. Nós somos, né, instituição e vocês, professores também, parceiros. E isso eu aprendi na minha primeira aula da faculdade, da minha primeira graduação. E foi muito bom ser acolhido dessa forma, porque esse conceito de parceria já começou lá, né, no século passado. Vocês e instituição somos parceiros e a gente precisa estar caminhando aí para melhora. O mercado ele está bastante concorrido, né, e fica mais difícil aí a gente cuidar da manutenção, mas a gente vai tentando. Joyce, bem-vinda, boa noite. E acho que a gente está tentando fazer aí o nosso melhor e vamos continuar fazendo o nosso melhor. Sempre nas avaliações, de repente aparece lá 30 itens de melhoria. A gente elege algumas prioridades e ataca essas prioridades. E vocês, como parceiros, contribuem aí para que essa melhoria aconteça. Então, fiquem atentos aí a qualquer comunicado da CPA e uma vez aparecendo aí na vida de vocês, né, no, nos grupos ou no próprio Zap ou no comunicado da instituição, que vocês acessem lá o formulário e participem e respondam, né? E principalmente contribuam aí da melhor forma. Virando a página. Essa frase de novo, né? Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado e a gente vai trabalhando aí, vamos trabalhando para ampliar olhares. Tem uma pergunta aqui do Alex que eu percebi depois. O Forms da CPA geralmente aparece no e-mail e no grupo de Zap, né, da instituição. Então,
Fiquem atentos aí quando aparecer ou no Zap ou no e-mail de vocês. Tá bom? Então, como o nosso olhar é enevoado e a gente precisa estar ampliando olhares, que a gente se ajude aí para que esses olhares sejam ampliados. Não sei se eu dei. Acho que faltou boa noite para a Joyce e para a Ana Carolina agora. Bem-vindos. Virando a página. Hoje a gente continua com função de segundo grau, né? A gente vai fazer alguns exercícios aí de análise dessa função e depois a gente introduz a questão de sistemas. Então, esse é o nosso trabalho para a aula de hoje. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta de algo que a gente já trabalhou, que a gente precisa esclarecer, a gente tenta. Tem uma pergunta que foi feita aí no e-mail da Nath e eu vou responder para ela. Vocês podem estar perguntando por aqui ou, de repente, como falar com o professor. Tem um e-mail lá que vocês podem estar enviando perguntas, não é? Virando a página. Então, a habilidade é a mesma, né? Como a gente começou e introduziu a função de segundo grau na aula passada, a gente tinha essa mesma habilidade, a habilidade básica, que é do ensino básico ou do ensino médio, né? Que aconteceu lá no primeiro, segundo, terceiro ano do médio aí na vida de vocês. Pode ser que, no meu caso, tinha uma outra denominação, mas a gente sabe qual que é o ciclo correspondente e a gente se localiza aí nessa situação. No meu caso lá, antigamente, não tinha essas habilidades explicitadas, mas principalmente no trabalho andragógico, no trabalho com adultos, né? Como eu já falei outras vezes, a gente pode chegar à conclusão de que essa habilidade não foi atingida, mas ela precisa ser perseguida, e cada um de vocês, na autonomia de vocês, devem estar perseguindo essas habilidades, né? Então, investigar relações entre números expressos em tabelas. Geralmente, quando a gente faz o cálculo, a gente constrói uma tabela, depois representa esses números no plano cartesiano, identifica um padrão e cria conjecturas, né? Principalmente para aplicar de forma prática, né? Na vida do nosso trabalho. A gente expressa isso algebricamente, generaliza, né? Reconhecendo quando essa representação é uma função polinomial de segundo grau do tipo y igual a x, né? Esse circunflexo é o elevado ao quadrado, né? Todo expoente ele indica qual é o grau da função. Não tem expoente nenhum, é aquele 1 que a convenção matemática permite que a gente não escreva. Então, se fosse só ax, seria uma função de primeiro grau. Ax elevado ao quadrado é uma função de segundo grau. Ax elevado ao cubo é uma função de terceiro grau e assim por diante. Então, essa habilidade a gente está perseguindo para a função de segundo grau. Isso daqui é um exemplo, né, do gráfico dos pontos localizados. Aqui a gente tem, para que a gente desenhe uma função de segundo grau, faça o gráfico da função de segundo grau, a gente precisa de pelo menos 3 pontos, né? A fórmula de Bhaskara determina 2, e a partir da fórmula de Bhaskara a gente pode o quê? Descobrir o terceiro ponto de uma forma muito simples e fácil. E com esses 3 pontos a gente consegue fazer o rascunho, né, da função. Nesse caso, a gente tem 5 pontos bem desenhados, né, em vermelho, e depois a curva particular aí chamada parábola. E nesse caso, essa concavidade ela está para baixo, mas a gente pode ter uma função de segundo grau cuja concavidade ela está para cima, né? Então ela seria como esse gráfico aqui, de cabeça para baixo, por exemplo, dependendo aí do comportamento da função. A gente tem algumas características e a principal característica é esse eixo em azul, né, que é o eixo de simetria, que divide essa parábola exatamente no meio. Vou virar a página aqui. Então, eu vou fazer várias perguntas, né? Algumas respostas a gente já deu, mas a gente coloca aqui.
a gente revê e retoma, né? Qual o nome da curva mesmo? Na função de segundo grau, essa curva ela tem qual nome? Essa daqui, gente. Qual o nome dessa curva mesmo? Ninguém arrisca. Ninguém. Vamos lá pela ordem. Aida, Alex, Fagner, Maria, Renata, Joyce. Aida respondeu, parábola. Todo mundo concorda? Alguém não concorda? Só uma pessoa com segurança. Agora, a segunda pergunta, então. A primeira pergunta está correta. A Aida respondeu corretamente. O nome dessa curva é parábola. E essa parábola é uma curva particular de todas as curvas que a gente conhece, né? Ela começa no infinito e termina no infinito. E dentro do gráfico a gente tem um pedaço que é conhecido. E geralmente esse pedaço conhecido é o pedaço trabalhado. E ela tem características aí. Pergunta 2. O que são raízes? Falando de função de segundo grau, o que são raízes? Vai ser uma aula interativa aí. Arrisquem as respostas, por favor. Tchan, 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 tchan. Quem vai falar? Quem vai teclar? O que aconteceu? Se a gente olha aqui o gráfico, a partir deles, nesse gráfico, nessa parábola, as raízes estão apontadas, elas estão aí. A pergunta é o que elas são. Quem arrisca aí? Alex está falando que é o eixo. A gente tem dois eixos no plano cartesiano, Alex. O eixo X e o eixo Y. Geralmente, esses são os dois eixos trabalhados. Na geometria plana, a gente tem dois eixos, mas na geometria espacial, a gente tem três eixos: o eixo de X, Y e o eixo de Z. Isso foi inventado lá por René Descartes, lá no século XVIII, né? E o mundo tem utilizado isso muito, né? Eu, por exemplo, preciso muito de um GPS. E o GPS ele funciona baseado nesse plano cartesiano, né? Se hoje a gente tem latitude e longitude, esses são valores, né, que a gente encontra nesses eixos. Mas na pergunta, né, o que são raízes, elas não são os eixos.
Quem arrisca outra resposta? Os valores. Quais valores, Maria? São dois valores específicos, normalmente. Mas pode ser um só e pode não existir raízes. Alex, uma equação. Vou esperar mais uma resposta. Aí a gente trabalha a resposta. Quem arrisca mais uma resposta? A gente tem a resposta eixo. A gente já identificou que os eixos são x e y, né? Um horizontal e outro vertical. Depois, valores dentro de um sistema cartesiano, existem infinitos valores. E aí a gente precisa ser mais específico. E uma equação é muito genérico, né? Então, a gente tem uma função de segundo grau que pode estar aí numa equação, né? A gente pode pensá-la numa equação ou ela devidamente representada como uma função. Quem arrisca aí uma outra resposta? Eixo, valores, equação. Mais uma. Ninguém arrisca? Então, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Gente, ó, as raízes, né? Quando a gente usa a fórmula de Bhaskara e a gente faz o cálculo lá de x' e x duas linhas, ou x1 e x2, a gente encontra o quê? As raízes da função, ou as raízes de uma equação de segundo grau. Se ela é de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Se ela é de terceiro grau, ela pode ter três raízes. Se ela for de quarto grau, ela pode ter quatro raízes e assim por diante. Na função de segundo grau, são duas raízes, até duas raízes. Como eu falei assim, pode não ter raiz, pode ter uma só e pode ter no máximo duas, porque é uma função de segundo grau. E agora, o que significa, o que é exatamente as raízes? É o lugar onde a parábola toca o eixo de x. Ou alguns autores, eles chamam, a gente encontra os zeros da função. A gente encontra os zeros da função. Então, por exemplo, eu tinha dito na aula passada que o primeiro ponto à esquerda aí desse gráfico, ele é o ponto 00. Ele não está bem localizado aí nesse desenho, mas ele é o ponto 00. Ele é o zero de x e o zero de y. Ele está na origem. E depois, quando a gente vai para o outro lado, para o outro ponto onde a parábola toca o eixo de x, por exemplo, se esse eixo de simetria ele passa no ponto 3, esse outro extremo aqui à direita é o 6. Então, vai de 0 a 3, de 3 a 6. E aí eu tenho o 6 no valor de x e 0 no valor de y. Então, é o lugar onde, o que são as raízes? É o lugar onde a parábola toca o eixo de x. Quando a gente calcula aí o x' e x duas linhas de uma equação, a gente pode chegar a encontrá-los dois, encontrar um só e não encontrar. Quando a gente não encontra, significa que a curva da parábola ela não toca o eixo de x. Se a gente não encontra o valor das raízes, essa curva não toca o eixo de x. Ela pode tocar num ponto só e no máximo em dois. Então, o que são as raízes? As raízes são os lugares onde a parábola toca o eixo de x. Pode existir até duas, uma só ou nenhuma.
pode não existir raiz. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Aí eu vou para a próxima pergunta. O que é vértice? Voltando aqui para a nossa parábola, para o nosso gráfico. O que é o vértice? Arrisquem as respostas aí, gente. A gente já conversou um pouquinho sobre vértice na aula passada, mas a gente volta agora a ser mais objetivo aí nessa pergunta para ter uma resposta clara sobre o que é o vértice. Cadê vocês aí nas respostas, gente? Ana, o ponto máximo ou mínimo da função. Perfeito. É isso mesmo, Ana. No caso, o vértice da função de segundo grau, nesse caso, a concavidade ela é para baixo, então a gente tem um ponto máximo. Se a concavidade é para cima, a gente tem um ponto mínimo, né? Então seria o quê? O pico, né? De uma produção, o pico de um lucro, ou se fosse ao contrário, né? O pico do prejuízo, aquele ponto mais alto ou ponto mais baixo da representação gráfica da função de segundo grau. Perfeito aí, Ana. Então, esse é o vértice. Então, um vértice é um ponto. E esse ponto tem um valor de x e um valor de y. Vou atribuir números aqui de forma aleatória de novo. Se eu falo que as raízes são 0 e 10, né? 0, x valendo 0 e x valendo 10. Qual é o valor de x desse vértice nesse desenho? Fazendo exercício numérico aí. De um lado é 0, de um outro lado é 10. Qual é o valor de x? Aquela linha azul, ela está tocando que valor de x no eixo de x? Se de um lado é 0, do outro lado é 10. Arrisquem a resposta aí. Isso, Alex, é o 5, né? Porque o eixo de simetria, ele divide o quê? A parábola exatamente no meio. Se nas raízes eu tenho 0 e 10, o meio aí é o valor 5. Né? Lá no eixo X, 0 inicial, 10 final, e no meio do caminho, o valor 5. Repetindo essa pergunta, se de um lado é 0 e do outro lado é 9, qual é o valor de x, gente? Por favor. Quer dizer, qual é o valor de x do vértice? Se de um lado é 0, do outro lado é 9. 4,5. Isso, Fagner, isso, Alex. Perfeito. No meio do caminho. Tudo bem? A gente tem uma coordenada. Quando eu falo dos valores de x, eu estou colocando 0 de x, 9 de x e o 4,5 nesse exemplo. Né? E para cada um desses valores de x, existe uma imagem em y. O conjunto tem uma abscissa, que é o x, e uma ordenada, que é o y. O conjunto de x e y é o par ordenado, ou as coordenadas, né, daquele ponto. Todo ponto no plano cartesiano tem aí, quando é duas dimensões só, um valor de x e um valor de y. E a gente falou agora só sobre os valores de x. Então, vamos para a próxima pergunta. Espero que tenha ficado claro aí. Então, agora, quando a gente tem aí
o ax ao quadrado menos bx mais c igual a zero, a pergunta é: quais os significados de A, de B e de C nessa formulação? Aqui é uma equação. Toda vez que vocês calculavam Bhaskara, vocês tinham o quê? Que saber qual era o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C e substituir na fórmula. Agora, a pergunta é: qual é o significado de cada um deles aí, de A, de B e de C? Tchan, 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 quem arrisca? O que a gente pode falar que é o A, o que a gente pode falar que é o B e o que a gente pode falar que é o C. A gente pode, uma primeira palavra, eles são coeficientes, são números que multiplicam, né, as variáveis. Então, A é um número que multiplica a variável x, B é um número que também multiplica a variável x, e C é um número que multiplica uma variável x elevado a zero. Todo x elevado a zero é 1, e c vezes 1 vai dar c mesmo. Aí a pergunta é: qual o significado de A, B e C? Falando de função de segundo grau. O silêncio é porque vocês não lembram ou não estão conseguindo cavocar a memória? Vou falar de A, então. A tem dois significados básicos. O primeiro, para qualquer função, o A é condição de existência da função, né? Porque esse A ele precisa ser um número diferente de zero. Se o A for igual a zero, a função não existe. Então, a função de segundo grau com A igual a zero não existe. Então, A precisa ser um número maior que zero ou menor que zero. Aí a função de segundo grau ela passa a existir. Agora, eu não sei se vocês lembram também, o A positivo, ele significa um gráfico sorriso, que seria o quê? A concavidade ao contrário, para cima. E o A negativo, ele é uma concavidade como essa daqui. Ele é um gráfico triste, né? Se a gente imaginar que essa linha vermelha, ela é a linha da boca de uma pessoa ou de um palhaço, quando a gente imagina essa linha de boca, quando a gente tem esse tipo de curvatura, é uma curvatura de uma pessoa triste. Se a gente vê esse gráfico ao contrário, então é a curvatura para cima e que lembra um sorriso. Então, o valor de A, ele é uma condição de existência e também ele determina o sentido da concavidade. O A positivo, concavidade sorriso, e o A negativo a concavidade triste, né? Para cima é o positivo, lembra um sorriso, não é? Assim, é uma pessoa sorrindo, ou para baixo, uma pessoa com os lábios voltados para baixo, e geralmente esse tipo de curvatura é a da tristeza.
Então, esse é o primeiro significado para A. Agora, o significado para B. Né? Ele é um coeficiente, e esse coeficiente daí, ele fala para nós sobre a angulação dessa curva, ok? E por último, o C é o coeficiente independente. Então, esses são os significados de A, B e C numa equação de segundo grau. E vou para a próxima pergunta. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Isso eu já falei, né? E agora vamos ver se vocês prestaram atenção. Para que serve mesmo a fórmula de Bhaskara? Para encontrar os resultados da equação de segundo grau. O que são exatamente esses resultados, Ana? Tem alguns autores que chamam, como a gente já chamou aqui, as raízes da equação. Isso. E tem outros autores que chamam para encontrar os zeros da função. E o que é importante aí para nós, né? Quando a gente encontra os zeros da função, os zeros da função de segundo grau, a gente tem aí um intervalo. Nos exemplos que eu dei, aí um intervalo que vai de 0 a 10, e um intervalo que vai de 0 a 9, por exemplo, né? Aí, qual que é o principal significado das raízes? As raízes são para nós parâmetros. Se essa curva daqui fosse uma curva de lucro, não é? As produções de 0 a 10 toneladas, por exemplo, determinam o quê? Uma curva positiva. De 0 a 10, eu tenho valores positivos, que estão para cima do valor de X. Então, a produção ela precisa acontecer de 0 a 10 toneladas. Na verdade, 0 toneladas, zero de lucro. Mas aí, se eu tenho 0,1, já tenho uma imagem que é para cima, né, da linha de X, onde da linha de Y, onde essa linha é positiva. Então, qualquer valor acima de zero, até o número 10, por exemplo, são valores onde eu tenho o quê? Lucratividade. Então, as raízes são os parâmetros. Qualquer executivo, qualquer administrador estaria trabalhando essas tonelagens nessa situação e procuraria trabalhar no máximo dela. Então, se é de 0 a 10, então a gente precisa tentar trabalhar numa linha de produção que esteja trabalhando 5 toneladas, porque 5 toneladas sempre vai dar o máximo de lucro nesse exemplo aqui. Isso é o mais importante, a gente encontrar as raízes. E o que são as raízes? São os parâmetros para que a gente possa trabalhar. Se fosse uma curva de custo, se essa curva fosse de custo, de 0 a 10, o que acontece? No 5, eu teria o maior custo. Eu teria que estar gerenciando o meu trabalho, a minha produção, a minha empresa, o meu chão de fábrica, de forma que eu tivesse o menor custo. Então, de 0 a 10, eu tenho custos positivos, eu tenho valor de custos positivos. E se eu trabalhar no intervalo, no meio aí, eu vou ter o custo mais alto, né? Então, dependendo do contexto, pode ser positivo trabalhar com essa curva, e pode ser também negativo trabalhar com essa curva. Então, a gente precisa tomar cuidado aí nas interpretações. Quando a gente descobre as raízes, a gente está descobrindo parâmetros de atuação, de onde a gente deve estar atuando. E a característica dessa curva particular, a gente já falou, e eu vou estar repetindo aqui, é a questão da simetria, não é? Então, se a gente tem um eixo de simetria, o lado direito dobrado sobre o lado esquerdo ou vice-versa, eu vou ter exatamente o quê? No mesmo lugar, né? A gente já deu números aí para esses intervalos aqui,
Então, se aqui fosse 2, aqui 4, aqui 6 e aqui 8, por exemplo, né? Então, no eixo DY, primeira marca 2, a próxima marca aqui 4, nesse pontilhado aqui 6, e no outro pontilhado lá em cima 8. Então, eu teria o quê? Valores em Y, em X eu tenho as abscissas e em Y nós temos o quê? As ordenadas. O conjunto aqui dessas ordenadas, né? 0, 0 para esse ponto, é as coordenadas desse ponto. Para esse outro lugar aqui, no exemplo que eu dei, se for de 0 a 10, esse lugar aqui é o 2,5. 2,5 com imagem 6. Aqui eu tenho, nesse lugar, o valor de x valendo 5, com imagem aqui em y valendo 8. Eu falei 2, 4, 6 e 8. Esse ponto tem imagem 6 e esse ponto daqui tem imagem 8. Esse outro ponto aqui, na parte descendente da parábola, quando ela começa a decair, eu tenho esse outro ponto que vai ter a mesma imagem 6. E assim por diante. Esse ponto aqui, ó, que não está marcado, ele tem a imagem 4. Desse outro lado, eu também tenho a imagem 4. Então, esse eixo de simetria, ele vai estar falando aqui que esse pedaço dobrado sobre esse outro pedaço vai cair no mesmo lugar, ou vice-versa. Então, a gente tem o quê? Essa característica da simetria no caso da parábola. Isso ajuda muito aí a avaliação ou a interpretação ou a análise de uma parábola ou de uma função de segundo grau. A gente pode não ter essa regularidade, por exemplo, numa situação de vendas, né? Eu posso não ter a regularidade, mas aí a gente pode escrever uma fórmula que vai representar uma curva de parabólica e a gente vai ter o quê? Valores que estão próximos da equação que foi formulada. Na prática, a curva de vendas ela não é exatamente aquilo, mas a gente passa a ter o quê? Parâmetros para poder estar analisando o nosso gráfico de vendas, por exemplo. Tudo bem? Se não tiver claro, é só perguntar, gente. Então, a gente respondeu qual o nome da curva, o que são raízes, o que é vértice, os significados de A, B e C, para que serve a fórmula de Bhaskara e qual a característica dessa curva particular. Aí, retomando aí, alguém lembra qual o nome desse triângulo aí, numa fórmula de Bhaskara? Tchan, 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 tchan. Esse triângulo daí ele é baseado numa letra grega. Quem lembra? Ou quem chuta? Isso, Fagner, é o símbolo do delta. Então, a gente tem no alfabeto grego alfa, beta, gama, delta, né? Que é a origem do nosso abecedário. O alfa virou A, o beta virou B, o delta virou D de dado, né? E na matemática, as letras gregas elas são utilizadas. E quem escreveu lá no século 1000 essa fórmula, errado no século 1000, no século X, né, no primeiro milênio, essa fórmula de Bhaskara usou esse símbolo grego, né, que significa delta. Então, o significado de delta, quando a gente calcula o delta em separado, ele vai dar 3 informações para nós.
Se o delta for negativo, significa que a parábola não toca o eixo de x. Se o delta ele for se ele for uma raiz, né, a gente descobre que ele tem duas, errado, que ele for um número quadrado, que ele tem duas raízes. E se ele for o delta igual a 1, ele tem uma raiz apenas. Delta igual a 1, uma raiz apenas. Se ele for negativo, ele não toca o eixo de x. E antigamente, o que acontecia, né, no ensino da matemática? Quando o delta dava negativo, a gente parava de operar e falava assim: é, impossível de resolver, não tem solução. Mas, na verdade, não tem solução significa o quê? Não toca o eixo de x. Mas existe para aquela função de segundo grau um gráfico, só que ele não toca o eixo de x. Ele está em algum lugar flutuando na parte de cima ou algum lugar flutuando na parte de baixo do eixo. Mas o gráfico existe. Então, esse estudo ele poderia continuar. Delta igual a 1, toca num ponto só. E delta maior que 1, ele vai gerar uma raiz. E gerando um número quadrado, o que acontece? A gente encontra duas raízes. Então, o que esse símbolo pode nos revelar, não é? A quantidade de raízes que a gente pode trabalhar. E alguém lembra qual que é a fórmula de Bhaskara? Eu costumo dizer que a fórmula de Bhaskara, ela, no ensino básico, é a fórmula mais trabalhada aí na vida do ensino básico de vocês. Eu não sei se vocês tiveram essa felicidade, mas a gente usa muito lá a partir do oitavo ano, né? Mas depois, de repente, a gente está aqui no primeiro semestre do ensino superior, no segundo semestre do ensino superior, e essa fórmula ela cai no esquecimento. Então, a Ana colocou aí, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. É isso aí. Não é? Então, essa fórmula, Ana, ela é muito utilizada. E aqui é mais ou menos como vocês já conhecem e a representam. Ela escreveu tudo numa linha só, né? Mas, por exemplo, delta é o b ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor de delta. Quando a gente calcula o delta em separado, então ele pode ser negativo, não tem raiz. Ele pode ser 1, tem uma única raiz. E ele pode ser um número qualquer, e esse número ele pode virar um número quadrático. Aí ele determina para nós aí duas raízes. Tudo bem? Eu acabei de verificar aqui, olhando a fórmula agora, que eu errei numa informação. Olha, eu erro também. Gente, ó, delta igual a zero é uma raiz só, não delta igual a 1. Existe aí um número quadrático para 1. Existe um número aproximado que multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Então, existe aí, então, o quê? Raiz quadrada do número 1. Não é uma raiz exata, mas ela existe. Então, quando delta é igual a zero, para deixar bem claro, né? Isso está gravado. Quando delta é igual a zero, tem uma raiz só. E quando delta é negativo, não tem raiz. E quando delta é positivo, ele tem duas raízes. Então, o 1 é um número positivo. E existe aí uma raiz quadrada de 1, que é um número aproximado. Então, esses são significados aí para delta. Calculei o delta em separado, eu tenho essas três possibilidades de informação. E, voltando, pelo menos na minha formação, a gente calculava delta e se ele dava negativo, a gente parava de estudar aquela função. Mas, na verdade, o estudo da função, mesmo com delta negativo, ele pode continuar. E isso, na prática, na vida profissional de vocês,
pode acontecer, né? E aí, quando a gente tem lá menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, né? O que acontece? O x' é quando a gente soma a raiz quadrada de delta. E o x duas linhas é quando a gente subtrai o quê? A raiz quadrada de delta. Então, se o valor de delta existe, então existe aí um número que eu posso somar e dar uma raiz. E existe um número que eu posso subtrair e dar a segunda raiz, né? Toda essa parte de cima da equação é o denominador, que é dividido por 2 vezes o valor de A. Então, essa é a fórmula que, na minha avaliação, vocês usaram muito aí a partir do 8º ano. Ela apareceu na vida de vocês várias vezes. Agora, o que acontece? Esses elementos aqui que a gente trabalhou são os menos trabalhados. A operação da função de segundo grau, ela é o que é mais trabalhado, né? Então, a gente identifica o que é uma função de segundo grau, a gente opera essa função de segundo grau, mas aí acho que a gente analisa menos. E, principalmente no ensino superior, a gente precisa analisar e conhecer aí todos os significados. E uma vez tomando autonomia para esses significados, a gente chega aí na melhor utilização desse conhecimento. E a gente pode estar valorizando isso ou não. E a gente pode ter uma atitude em relação ao conhecimento da função de segundo grau, de forma que isso agregue valor para a nossa profissão. Então, deixando claro, a gente respondeu sobre a curva, sobre as raízes, sobre o vértice, os significados de A, B e C, a gente falou sobre a fórmula de Bhaskara, a característica da simetria, a gente falou sobre o significado de delta, o que os valores de delta podem revelar, e eu errei aqui, e eu quero deixar gravado e claro que eu tenho 3 possibilidades para delta. Então, delta maior que zero, delta negativo. Delta maior que zero, 2 raízes. Delta menor que zero, não tem raiz, mas tem gráfico. E delta igual a zero é uma raiz só. O vértice ele toca o eixo de x em um ponto só. Tá claro aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Aqui na resposta da Ana, vejam que tudo está numa linha só. Quando coloca lá travessão 2A entre parênteses, o que acontece? Na parte de cima, eu tenho duplo parênteses, né? Uma parte que está dentro da raiz, uma vez isso calculado, vai gerar uma outra formulação. Calculando a raiz, o primeiro par de parênteses ele cai. Depois a gente calcula a outra parte, e aí a gente vai fazer a divisão pela multiplicação de 2A, ok? Que é essa outra forma de representar. Aqui a gente representa não numa linha só, mas como a gente estava acostumado a ver na escola. Então, essas duas representações são válidas e elas têm aí a mesma finalidade e a mesma função. O que acontece hoje, principalmente no mundo da informática, é que a gente acaba escrevendo tudo numa linha só. Tudo bem? Voltando aqui, ó, quando a gente vê essa habilidade, y igual a x elevado ao quadrado, essa é a representação para uma linha só, né? Quando a gente não tem aí o expoente 2, né? O 2 sobrescrito, como a Ana Carolina colocou ali. Mas o 2 sobrescrito é a mesma coisa que circunflexo 2.
Aqui também está numa linha só, né? O circunflexo 2, que é o elevado ao segundo, a segunda. Então, acho que é isso. Isso termina toda essa parte conceitual da equação de segundo grau. Acho que é isso. E aí a gente vai para uma outra habilidade objetivo, que é agora começar a trabalhar sistemas. Posso virar essa página ou alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado, Alex. Mas precisando fazer uma pergunta, sintam-se à vontade, aproveitem esse momento, né? Então, essa próxima habilidade, resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equação de primeiro grau, com duas incógnitas, e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Tem, nessa situação, quando a gente fala representados por sistemas de equação. Quando a gente fala de sistemas de equação, a gente está falando de mais de uma equação, pelo menos duas, né? Então, a gente resolve, elabora problemas relacionados ao seu contexto. Se vocês estivessem no curso de logística, por exemplo, e trabalhando numa frota, antigamente já era mais simples, né? Eu poderia ter uma frota flex, onde os carros seriam a álcool ou gasolina. Hoje a gente tem uma frota flex que pode ser álcool, gasolina ou gás. Eu posso ter uma frota flex que de repente pode ser gasolina e álcool, tem o gás, e ainda a gente pode ter uma versão do carro elétrico. E aí os modais de energia, eles estão se ampliando, né? E pensando só numa situação de álcool e gasolina, a gente teria aí um sistema de equações, né? Uma equação para o álcool, uma equação para a gasolina, e a gente estaria o quê? Pensando em soluções, qual a melhor solução para a condução e o gerenciamento, a administração da nossa frota de veículos. Eu posso ser uma pessoa física que tem dois carros e, de repente, eu preciso ter aí a fórmula de um carro, a fórmula de outro carro, a fórmula do carro A para usar álcool e gasolina, né? Uma equação para álcool, outra para gasolina, e eu posso ter uma fórmula para o carro B para álcool e uma fórmula para o carro B para gasolina, né? Eu costumo fazer essas fórmulas para depois verificar, né? Por exemplo, eu fiz vários testes em junho e julho, conduzindo um veículo só. Eu fui para o interior com gasolina e voltei do interior com meu carro abastecido com álcool. Eu fiz essa viagem desse curto período aí de 2 meses, 2 vezes, e eu pude estar analisando aí toda. A primeira vez, apesar de mais trânsito, eu tive uma autonomia melhor. E a segunda vez, mesmo com menos trânsito, a autonomia ela já estava um pouco mais prejudicada, e talvez porque eu pisei mais fundo e aí a gente acelera, quanto mais a gente acelera, mais a gente gasta. Mas eu tive aí equações que eu pude analisar e agora eu sei, toda vez que eu viajar, o que é melhor fazer, né? E de repente existe, por exemplo, no meu caminho um posto que ele dá uma lavagem de graça e o valor dessa lavagem, mesmo que seja R$ 10 de desconto no abastecimento, ele faz o que? A média de gasto, né, de custo da viagem ficar muito melhor. Então, mesmo que eu use o valor da ducha que eu recebo de graça, o valor de R$ 10, o que acontece? O meu custo-benefício ele é interessante. Então, eu utilizo essas fórmulas para me aproveitar dessa promoção
e faço a viagem ou com álcool com gasolina, de forma a aproveitar essa promoção nesse posto. E tem uma viagem com melhor custo-benefício, né? Por exemplo, então, se a gente tem essa habilidade desenvolvida e aplicada, a gente pode, das situações que a gente vive no nosso dia a dia, mesmo eu não sendo administrador, eu tenho um carro e nesse carro, fazendo contas, eu posso estar utilizando ele da melhor forma. Tudo bem? Então vamos lá. De novo, resolver e elaborar problemas relacionados com seu contexto próximo que possa ser representado por um sistema de equações. Sistemas de equações é mais de uma equação, pelo menos duas. E aqui a gente está falando de grau 1, com duas incógnitas, né? X e Y, por exemplo, e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano como um recurso. E a gente já sabe que o plano cartesiano é o gráfico, né, desse sistema para que a gente possa estar fazendo análise dele, por exemplo. Então, essa é a habilidade e objetivo para essa página virada. Eu coloquei lá no início da aula que a gente ia trabalhar função de segundo grau e sistemas. Então, a gente está introduzindo aí sistemas na vida de vocês. Então, o que é um sistema de equações? Vou responder aqui. É um conjunto de equações relacionadas dentro de um mesmo contexto. Então, é um conjunto de equações relacionadas dentro de um mesmo contexto. Eu posso ter, por exemplo, nesse caso do abastecimento que eu falei para vocês, uma equação para etanol e outra equação para gasolina, são duas equações. E elas estão no mesmo contexto, desde que seja o quê? Uma situação que seja para o meu veículo, para o meu carro. Ou, de repente, eu poderia ter essas duas equações por uma frota de veículos da Vivo, que eles usam lá o Kwid como carro base, e para os modelos Kwid, eles podem ter aí, são os mesmos carros, equações semelhantes. E aí a gente pode ter uma ideia de se o condutor A, B, C, eles estão fazendo aí a condução do veículo de forma adequada, né? Numa direção defensiva, numa direção econômica e que traga para a frota Vivo o melhor custo-benefício, por exemplo. Tá claro isso para vocês? Um sistema de equações são um conjunto de equações, no mínimo duas. Perguntas? Não. Eu já falei isso para vocês numa outra aula e eu vou repetir. Quando eu falei para vocês da função de primeiro grau, uma função de primeiro grau com uma variável só, ela é determinável. A gente encontra aí soluções para aquela situação. Agora, se eu tenho uma equação de primeiro grau com duas variáveis, o x e o y, por exemplo, se for uma equação com duas variáveis, né, é um sistema, é uma equação impossível de resolver. Agora, se eu tenho duas equações com duas variáveis, ela é perfeitamente determinável. Se eu tenho três equações com três variáveis, então elas são o quê? Perfeitamente determináveis. Então é possível buscar soluções dessa forma e nesses contextos. Com duas equações, a gente tem algumas estratégias, e com três, a gente tem outras estratégias matemáticas. A gente vai ficar aqui nesse semestre, ok, trabalhando situações básicas, né, de duas variáveis apenas. A gente não vai sofisticar isso, não. Vou virar a página aqui. Gente, ó, aqui é um exemplo de um sistema. Eu tenho duas equações, não é? Coeficiente A e B e o independente C. Aí, ó, é tudo primeiro grau, né? O expoente de x é 1, o expoente de y é 1. E por convenção matemática, não é escrito.
e uma segunda equação, ax mais by igual a c. Aí, nesse caso, ó, A está no mesmo contexto, mas numa formulação diferente. Então, por isso que eu tenho um A vermelho e um A verde. B também está no mesmo contexto, mas numa formulação diferente. Por isso eu tenho um B numa cor e um B na outra cor. E C da mesma forma. Ok? Aí, ó, toda vez que vocês tinham aqui esse sistema, poderia ser, por exemplo, X poderia ser a gente querendo saber o valor de um caderno e o Y o valor de uma caneta, né? Quantidades de caderno e quantidades de caneta numa loja. João foi comprar naquela loja e comprou quantidades diferentes, e no item C ele pagou, né, aqueles cadernos e canetas que ele comprou naquela loja. Depois, José, ele foi na mesma loja, comprou quantidades diferentes de cadernos e canetas e teve um outro valor aí que ele pagou, porque as quantidades não eram as mesmas. Mas, como caneta e caderno são da mesma loja, e elas não aí são as mesmas canetas e os mesmos cadernos, então a gente tem aí na nossa vida, vocês devem ter lembrado de um problema aí semelhante, onde a gente resolvia esse sistema e descobria o valor do caderno e o valor da caneta. E poderia ser dentro de uma frota, o valor do álcool e o valor da gasolina. Vou virar a página, porque o assunto é o mesmo. Aí, quando a gente fala em soluções de um sistema de equação, a gente fazia o quê? Substituindo valores e chegava numa solução. A gente poderia estar somando ou subtraindo essas equações e a gente chegava numa solução. A gente poderia estar escalonando, né? Transformando isso. Escalonar é transformar isso numa escada de variáveis, né? Cada vez que a gente escalona, uma variável some, né? E aí a gente passa a ter o quê? Uma escada de variáveis. E essa escada de variáveis nos ajuda a descobrir a solução do sistema. E como o objetivo aqui é trazer algo que vocês usaram menos na vida escolar de vocês, a gente pode resolver esse sistema de equações por Cramer, não é? Que é uma solução que a gente conhece e, em tese, deveria ser trabalhado no ensino básico de vocês, quando vocês trabalharam lá no ensino básico matrizes. Então, o conhecimento de matrizes tem uma finalidade, né? Na regra de Cramer, dar soluções para sistemas de equação. Quando esses sistemas de equações aparecerem aí na vida profissional de vocês, vocês vão estar o quê? Podendo resolver por uma estratégia de matrizes. A substituição é mais comum e vocês, em tese, já usaram bastante. A soma e subtração também. O escalonamento, talvez menos, mas também utilizaram. Agora, Cramer, na minha opinião, vocês devem ter utilizado menos. Alguém quer comentar? Vocês lembram aí de ter trabalhado? Podem estar respondendo sim ou não, né? De ter no ensino básico de vocês visto sistema de equações? Sim ou não? Respondam aqui para mim no chat, por favor, ou abram o microfone. Eu tenho Renata não viu. Fagner não viu o sistema. Maria não lembra. O Fagner não lembra, tá? Vou entender o não com lembro como uma frase só, não lembro. Aida também não lembra. Joyce não me lembra também.
Ana também não. Alex, acho que estava comendo muita merenda, não lembro. Ok, tá certo. Agora eu vou perguntar para vocês: vocês viram matrizes? Alguém lembra de ter visto matrizes no ensino básico? Acho que a gente tem aí para sistemas 2 não, e o restante não se recorda. A gente tem aí menos 3, 9 pessoas. Sobre matrizes, a pergunta agora: viram, não viram? Não lembram? Renata não viu. Ainda não me recordo. Fagner também não lembra. Alex não se recorda. Ok, o não se recordar prevalece. Ok, então vamos lá. Gente, ó, quando a gente fala de matrizes, é quando a gente organiza números numa tabela com linhas e colunas, não é? E num sistema de equações, a gente pode fazer isso, organizar esses números em linhas e colunas. Aí, na próxima aula, a gente entra numa parte aí de operacional, né? Uma parte que vocês, quando eu falo operacional, a gente realmente vai precisar da calculadora e vamos fazer contas. Mas aí a gente vai recordando aqui nessa aula as teorias. Vamos lá, virando a página aqui. A regra de Cramer, não é? Quando a gente tem aqui um sistema de equações, como vocês já viram lá, A vermelho vezes X mais B azul vezes Y mais C, depois A verde vezes X mais B laranja vezes Y mais C, vocês têm duas equações no mesmo contexto, não é? Isso é um sistema de equações. Aí a gente pode pegar esses coeficientes A, B das duas equações e transformar numa tabelinha, como aparece aqui. Então, a gente tem o que esses números organizados nessa tabela. Esses coeficientes AB estão aqui, eles são organizados nessa tabela. E existe uma regra de Cramer que faz com que a gente multiplique essa diagonal, que é chamada principal, que vem de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente multiplica esses números e subtrai o que? Essa segunda diagonal, a secundária, que vem de baixo para cima, da esquerda para a direita. Aí o que a gente faz? Cadê o meu cursor? Aqui, ó. Aqui eu multiplico e subtraio essa outra multiplicação. Então, A vezes B menos A vezes B aqui, nesse sentido. E a gente encontra um número único chamado determinante. Aí, usando a regra de Cramer, onde eu tinha A, eu substituo pelos valores independentes C. C1, C2, eles vêm para o lugar de A1, A2, e B1 e B2 ficam no mesmo lugar. E aí, nesse caso, de novo, eu faço essa multiplicação da esquerda para a direita, de cima para baixo, e da esquerda para a direita, de baixo para cima. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, menos a multiplicação da diagonal de baixo para cima, no outro sentido, da esquerda para a direita. E a gente descobre aqui um determinante que é chamado de determinante dx. E fazemos essa operação de novo. Então, a gente conserva nessa primeira matriz aqui o A1 e o A2. E no lugar onde eu tinha o B1 e o B2, eu substituo de novo por C1 e C2. E faço essa matriz. Quando eu falo de matriz, eu estou organizando os números em uma tabela de linhas e colunas. E, de novo, faço o quê? Aplicação da regra de Cramer. E aplicando a regra de Cramer, eu estou fazendo essa multiplicação
dessa diagonal primária, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, e depois a subtração dessa outra diagonal, que é de baixo para cima, da esquerda para a direita, fiz a primeira multiplicação, diagonal principal, ou primária. Depois, de baixo para cima, da esquerda para a direita também, a diagonal secundária. Aqui eu multiplico e subtraio o valor dessa outra multiplicação. E aí a gente encontra um valor dy. E para solucionar, né? Quando a gente, se isso daqui é caneta e caderno, o que acontece? Eu descobri esses três determinantes, não é? E por estudos matemáticos, eu pego o dx e divido por d, descubro o valor do caderno. Pego o valor de dy e divido por d, e descubro o valor da caneta. Então, isso é uma quarta forma. A gente tinha lá, eu posso substituir valores e descubro o valor da caneta e do caderno. Eu posso somar e subtrair essas equações e descobrir o valor da caneta e do caderno. Eu posso escalonar isso daqui, transformar isso numa escada, voltando aqui, ó. Se eu tenho A, B na primeira e A, B na segunda, e eu faço com que esse B suma matematicamente, por lógica matemática, então eu tenho aqui um patamar com uma variável e depois um outro degrau com duas variáveis. Isso daqui é o que a gente chama de escada, ó. A gente escalona. Então, esse é um degrau e a gente desce essa escada. Esse valor matematicamente some. Isso é a técnica do escalonamento. Então, usando a regra de Cramer, eu descubro D usando os coeficientes A e B. Depois, onde eu tinha o valor de A, substituo pelos valores independentes de C e faço a regra de Cramer e descubro dx. Depois, onde eu tinha B, substituo o independente, faço o quê? A multiplicação aqui cruzada e subtraio e descubro aqui na divisão de dx por D o valor de x, que pode ser a caneta. E depois, dy dividido por d, descubro o y, que pode ser o caderno. Então, essa é a ideia. Então, na minha frota, eu poderia ter carros se abastecendo de álcool e gasolina, não é? No mesmo posto, e de repente eu posso ter uma pane aí de que naquele dia o sistema não funcionou e eu preciso tabular. O pessoal lembra o quanto que abasteceu, mas não lembra o quanto que pagou. E aí a gente pode pôr um sistema de equações, descobrir os valores aí se a gente quiser. Ou aguarda a emissão da nota fiscal no dia seguinte. São duas possibilidades, né? Tem gente, o que é mais comum? O pessoal não faz conta nenhuma e espera a nota fiscal no dia seguinte, por exemplo. Perguntas aqui, gente. Alguém lembrou de alguma coisa aqui? Não. Lembraram de sistema ou continua vagamente lembrado? E a questão de matriz, né? Quando a gente transforma aqui em linhas e colunas, é matriz. Quando a gente, de novo, aqui transforma em matriz, e toda vez que a gente trabalha com matrizes, esses números relacionados, eles geram um número determinante, esse número determinante. E é esse número determinante que auxilia aí a nossa vida para soluções de sistemas de equações, por exemplo. A Maria Bispo não lembrou mesmo. Ok. A Aida também não lembrou. Então, na semana que vem, a gente faz o quê? A parte das contas, né? E aí,
tragam aí a calculadora e a gente exercita. Então, o que vocês foram agora? O que aconteceu hoje? Vocês foram informados. E a gente começa a trabalhar conhecimento com a parte operacional, né? E depois espero que isso seja incorporado por vocês e vocês, espero, né, que profissionalmente vocês apliquem. Agora, no curso de vocês, dependendo do curso, isso pode ser mais ou menos aplicado, mas tudo isso é básico para as trilhas, né, de cursos que vocês aprenderam. Mesmo na pedagogia, mesmo na educação física, mesmo na engenharia, para todos eles vai haver uma utilização de todos esses conceitos básicos que a gente está recordando e trabalhando. E aí, espero que quando perguntarem para vocês novamente lá no semestre que vem, a resposta seja assim: não me lembro muito bem, né? Porque, de repente, a gente pode não lembrar da parte operacional, mas a gente pode lembrar do conceito. Por isso, a resposta pode ser: não me lembro muito bem. Por exemplo. Vou virar a página aqui. Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não, Renata. Pode ser que o senhor já tenha até respondido essa pergunta em alguma outra aula. Por que esse número 1 e esse número 2 abaixo de cada letra? Na parte de baixo. Então, o número 1 e o número 2 subscrito é só para dar uma concretude de que esses As, eles são coeficientes semelhantes, mas eles não são números iguais. Só uma forma matemática de organizar melhor. Porque no exemplo de canetas e cadernos, quando eu falo de João e José indo numa livraria, fazendo compras do mesmo tipo de caderno, do mesmo tipo de caneta, mas o que aconteceu? O João comprou numa quantidade diferente do José. Então, A1 é uma quantidade de canetas do João. B1 é uma quantidade de cadernos do João. A2 é uma quantidade diferente de canetas do José e B2 é uma quantidade de canetas diferente do José. Então, é só para dar essa distinção, Renata. Não sei se eu me fiz claro. Perfeito, entendi sim, professor, obrigada. Tudo bem? E aí, se eu comprei quantidades diferentes do mesmo caderno e das mesmas canetas, eu vou ter C1 e C2 também, porque o valor que o João pagou vai ser diferente do valor que o José pagou, né? São quantidades, né, para pessoas diferentes, mas o quê? Toda vez que eu faço o custo do que o João gastou e o custo do que o José gastou, eu vou usar a mesma formulação. Essa é a ideia. Podem perguntar, hein, gente? Eu não vou morder ninguém, não. E que mais? Essa questão do 1 subscrito, ele aparece, se não me engano, aqui pela primeira vez. Então, eu não respondi isso uma outra vez, Renato. Estou respondendo isso pela primeira vez aqui agora. E é importante que você faça a pergunta, porque isso pode não ter ficado muito claro para outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois, por exemplo, né? E espero, né, que quando alguém veja e reveja esse vídeo, ele possa estar tendo a clareza do que é esses 1 e 2 aí subscritos. Vou virar para... Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está se encaminhando para o encerramento da aula de hoje. Vamos lá. Então, o que foi o resumo da aula de hoje? A gente viu a função quadrática com toda a sua teoria, eu acho. Alguém se lembra de ter... Primeiro, dos conhecimentos matemáticos, todo mundo lembrava da equação de segundo grau. Eu vou responder aqui, perguntar de novo, né?
e tentem responder aí com sim ou não. Vocês, todo mundo aqui viu, né, a função de segundo grau lá no ensino básico. Sim ou não? Fagner viu, a Renata viu. Eu acredito que é um dos conhecimentos mais trabalhados. Tá bom. Para vocês que viram, agora a pergunta é: os significados trabalhados hoje nessas questões aqui, desde qual o nome da curva, isso foi trabalhado em parte ou pouco trabalhado? Ou tudo isso foi trabalhado para vocês? Talvez seja o caso de abrirem o microfone agora para responder. Para o Fagner foi bem trabalhado. Todas essas perguntas foram bem trabalhadas, ok. Porque a impressão que eu tenho, Fagner, é que vocês trabalham muito mais a parte operacional, fazendo conta. E aí esses significados, de repente, não tenham sido bem trabalhados. Eu me Agora, lembro bem, desculpa, professora, eu me lembro bem dos nomes, raízes, vértices, então eu acredito que foi bem trabalhado. legal, que bom. Mais alguém? Fabiana? A Fabiana precisa sair. Tudo bem, Fabiana. Mas você lembrou, você viu, né? No caso, a função de segundo grau no teu ensino básico. Mais alguém quer responder? A Fabiana viu. Ok. Obrigado, Fabiana. Boa noite, bom descanso. Vamos lá. Então, a gente recordando aí, fazendo o resumo da aula, função quadrática ou função de segundo grau é a mesma coisa, né? E sistemas. A gente, dentro do nosso objetivo, sistemas de primeiro grau. A gente não vai ver sistemas de outro grau. O que é mais comum é a gente trabalhar sistemas de primeiro grau. Então, essa é a base que a gente vai operacionalizar na aula que vem. E para encerrar a mesma aula, agora a avaliação. Eu quero que vocês falem sobre a aula de hoje, o que vocês acharam. Podem atacar pedras, por favor, se for o caso. Vamos lá, Aida, Alex, Fagner, Maria, Renata, Joyce, Ana. Eu tenho revisto, professor, muitas e muitas vezes para conseguir ir fazendo a tal da associação, né? Para que a gente consiga lembrar do que a gente já tinha aprendido e conseguir rever e até pesquisar, porque tudo é bem difícil, também está bem difícil, eu confesso, mas eu tenho visto e revisto as aulas. O vídeo, então, né, Renata? Maria Sim. Bispo, bem explicativa, bastante conteúdo. Ok. Semana que vem, mais operacional. Um recado antes que a gente termine a avaliação é que a continuada 1 ela foi reaberta, né? Como continuada 1 CH2. São as mesmas questões. Então, encarem quem não fez, né? A gente tem 23 alunos que fizeram, e isso é exatamente 25% dos alunos matriculados. Então, eu tinha prometido que daria um feedback a partir de 25%, não foi superado, mas foi bom porque se vocês encararem que a primeira vez é um simulado e a segunda vez é o definitivo, o que acontece? Vocês fazem as duas e eu vou considerar o quê? A maior nota. E aí, quando o 24º fizer, espero que aconteça essa semana, aí a gente já começa a trabalhar o feedback. Que bom, Alex. A gente hoje, por exemplo, não viu tantos números, a gente falou mais da teoria, mas a semana que vem a gente trabalha essa parte operacional. Legal.
Agora, sobre avaliação, alguém quer falar mais alguma coisa? O ver e rever é uma necessidade, tá, gente? E eu tenho essa prática, inclusive para os filmes que eu vejo. Acho que a semana passada, semana retrasada eu vi Forrest Gump de novo. Eu já tinha visto 6 vezes. A semana retrasada eu vi pela 7ª vez e essa semana eu vi pela semana passada 7ª e essa semana pela 8ª vez. Legal, Aida, é isso mesmo. Acho que é uma necessidade. Por exemplo, mesmo o ler e reler, ele não é, ai, como eu sou problemático. Não é isso, gente. É normal que a gente precisa estar lendo e relendo, não é? E é fantástico aí como a gente amplia o nosso olhar e aumenta aí e desanuvia quando a gente é, revê uma segunda vez, né? Talvez um pequeno ponto fixa hoje, mas quando vocês reverem a situação, passa a ter um outro ponto, e aí a gente vai tendo aí uma colcha melhor trabalhada e espero que melhor costurada. Obrigado, Aida. Então é isso. Eu vou só desligar aqui a gravação, agradeço aí, mas continuo por aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade.